Você já parou para pensar que a Terra, esse paraíso que chamamos de lar, tem prazo de validade? Pode soar dramático, mas para quem estuda o Sol, é apenas um dado. Em alguns bilhões de anos, nossa estrela vai engolir tudo o que conhecemos. O que parece ficção científica é, na verdade, uma questão de cronômetro cósmico. E quem não se antecipa, fica para trás. A grande surpresa? A NASA acaba de revelar que existem planetas lá fora que podem ser ainda mais habitáveis do que a própria Terra. A gente passa a vida acreditando que vivemos no único ponto azul possível. Mas telescópios como o Kepler e o James Webb estão rasgando essa ideia. Exoplanetas como Próxima Centauri b, Kepler 186f ou TRAPPIST-1 e desafiam tudo o que achávamos saber sobre zonas habitáveis, estabilidade estelar e condições climáticas ideais. É contraintuitivo, mas a cada dado fica mais claro que nosso planeta não é tão insubstituível assim. Fica até o final, porque neste vídeo você vai entender por que, mesmo tão distantes, esses mundos podem carregar pistas de oceanos, atmosferas ricas em oxigênio ou sinais químicos que lembram uma Terra rejuvenescida. E quando você perceber que o maior inimigo não é encontrar, mas chegar lá, vai entender que esses segredos do universo são, na verdade, um convite, o de planejar agora para, quem sabe, um dia cruzar o espaço rumo a um lar novo, onde a nossa história não precise acabar fritando sob uma estrela moribunda. Para muita gente, imaginar a Terra se tornando inabitável parece ficção distante. Mas, para a ciência, é uma certeza gravada na cronologia do Sistema Solar. Nossa estrela, o Sol, não vai permanecer do jeito que conhecemos para sempre. Em alguns bilhões de anos, ela vai esgotar o hidrogênio que alimenta suas reações nucleares, expandir-se em uma gigante vermelha e transformar a zona habitável atual em um forno cósmico. Nesse cenário, os oceanos evaporam, a atmosfera é destruída e qualquer vestígio de vida complexa desaparece. Esse ciclo é natural. Estrelas como o Sol vivem, queimam combustível, incham e, por fim, colapsam. Então, quando falamos sobre colonização espacial, não estamos discutindo luxo ou capricho futurista. Estamos falando de sobrevivência. Claro, em escalas humanas, isso pode parecer longe demais para se preocupar. Mas na cronologia do cosmos, esse bilhão de anos é quase um piscar de olhos. E, se quisermos garantir a continuidade da civilização, precisaremos aprender a fazer o que nenhuma espécie terrestre fez: mudar de lar antes de ser forçada. É aí que surge uma das grandes curiosidades do universo. Não estamos presos a este planeta. A tecnologia de observação, cada vez mais avançada, já detecta centenas de candidatos a novas terras espalhados pela Via Láctea. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça que mistura astrofísica, biologia e engenharia espacial. A ideia de encontrar um planeta com condições mais favoráveis do que as que teremos aqui no futuro não é só ficção. É a próxima etapa lógica se quisermos prolongar nossa história. Observar a trajetória do Sol ajuda a entender por que cientistas estudam tudo, de zonas habitáveis a atmosferas exóticas. Ao projetar a evolução da estrela, sabemos que, quando virar gigante vermelha, engolirá Mercúrio, Vênus e, provavelmente, a Terra também. Mesmo antes disso, pequenas mudanças na radiação solar já poderiam tornar o planeta hostil. Mudanças sutis na temperatura média podem comprometer a produção de alimentos, colapsar ecossistemas e forçar migrações planetárias que hoje parecem roteiro de cinema. Por isso, a busca por exoplanetas habitáveis não é só uma aventura científica. É uma das maiores apostas da nossa espécie. A cada descoberta, nos aproximamos de entender quais mundos podem nos acolher quando a Terra não for mais opção. E para abrir essa porta, é essencial compreender o básico:
O que são esses exoplanetas? Onde estão e por que eles alimentam uma das mais fascinantes curiosidades do universo moderno? Depois de encarar a realidade de que a Terra tem prazo de validade cósmico, a pergunta lógica é: se precisamos de um novo endereço, onde vamos encontrá-lo? É aqui que entra o conceito dos exoplanetas, talvez uma das mais empolgantes curiosidades sobre o universo dos últimos 30 anos. Diferente dos planetas que orbitam o nosso Sol, os exoplanetas giram em torno de outras estrelas, espalhados por bilhões de sistemas que até pouco tempo atrás eram apenas pontos de luz no céu. A busca por exoplanetas começou a ganhar força nos anos 90, impulsionada por telescópios como o Kepler, que escaneou partes da Via Láctea à caça de pequenas oscilações na luz das estrelas. Essas oscilações, chamadas de trânsito, acontecem quando um planeta passa em frente à sua estrela, bloqueando parte da luz e revelando sua presença. Cada trânsito é um indício de que pode existir um mundo rochoso, com atmosfera, talvez até oceanos, tudo escondido em distâncias quase inimagináveis. O mais fascinante é que muitos desses mundos se localizam na chamada zona habitável, a região em torno de uma estrela onde a temperatura é estável o bastante para permitir água líquida. E água, como sabemos, é o principal ingrediente para a vida como a conhecemos. É por isso que toda descoberta de um planeta na zona habitável se torna manchete. Não é apenas sobre geologia, mas sobre a chance de que talvez exista um irmão da Terra em algum ponto do cosmos. A cada novo candidato identificado, os cientistas refinam suas técnicas, analisam espectros de luz, buscam variações químicas que possam indicar atmosferas protetoras, presença de metano ou oxigênio, ou outros bioindicadores. É um trabalho de paciência que combina matemática de precisão, inteligência artificial e equipamentos capazes de detectar diferenças de brilho minúsculas. Para cada dado confirmado, abre-se uma nova janela para teorias sobre formação planetária, condições climáticas e até possíveis ecossistemas. Tudo isso se conecta diretamente à nossa necessidade de migrar um dia. Se a Terra vai ficar hostil, o catálogo de exoplanetas é, basicamente, nosso cardápio de futuros lares possíveis. Mas nem tudo se resume a encontrar uma rocha na distância certa. O tipo de estrela que um exoplaneta orbita faz toda a diferença porque nem toda fonte de luz lá fora é amigável à vida. E é justamente essa variável que define quem tem mais chance de ser habitável de verdade. Quando falamos em exoplanetas promissores, muita gente se concentra na distância ideal ou na presença de água líquida, mas esquece de algo fundamental: a qualidade da estrela que esse planeta orbita. A verdade é que nem toda estrela é boa vizinha para a vida. Esse detalhe, que parece óbvio, esconde alguns dos maiores mistérios do universo quando a gente se aprofunda. Afinal, a estrela é a grande provedora de energia, mas também pode ser a maior ameaça. Por exemplo, estrelas muito ativas, como as anãs vermelhas, podem emitir flares gigantescos, radiação ultravioleta intensa e tempestades magnéticas capazes de esterilizar a superfície de um planeta inteiro. Mesmo um planeta rochoso perfeito, com oceanos e atmosfera inicial, pode virar um deserto tóxico se sua estrela decidir espirrar radiação mortal regularmente. Por outro lado, estrelas muito grandes e quentes queimam rápido demais. Não dão tempo suficiente para a vida evoluir e se adaptar. A estrela ideal é aquela que mantém estabilidade por bilhões de anos. O Sol, por exemplo, já garantiu cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos de relativa paz para a Terra, permitindo que a vida florescesse em camadas de complexidade cada vez maiores. Mas há estrelas ainda melhores. O COI 5715.01, por exemplo,
orbita uma anã laranja tranquila, que pode permanecer estável por 70 bilhões de anos, tempo mais do que suficiente para que ecossistemas inteiros surjam, evoluam e se adaptem. Esse detalhe muda completamente a lista de prioridades quando buscamos mundos habitáveis. Não basta o planeta estar na zona Goldilocks, aquela faixa nem quente demais, nem fria demais. Ele precisa ter uma fonte de calor que não se torne uma roleta russa cósmica. Uma estrela estável, de longevidade generosa, pode garantir milhões de gerações de evolução biológica sem ter de lidar com extinções em massa provocadas por radiação letal. É por isso que quando um telescópio identifica um candidato, os astrônomos vasculham também o perfil da estrela. Ela é calma? Tem erupções solares frequentes? Qual é a sua expectativa de vida? Cada uma dessas perguntas afina o filtro na busca pelos próximos lares potenciais. E se a estrela dá o tempo certo, outro fator também precisa estar em equilíbrio: a idade do próprio planeta. Porque ser jovem ou velho demais pode arruinar qualquer sonho de habitabilidade. E é isso que vem logo a seguir. Depois de escolher uma estrela tranquila, surge outro detalhe que muitos ignoram. O próprio planeta precisa ter uma idade certa para abrigar vida. Parece detalhe, mas é um dos pontos mais finos dessa balança cósmica. Um planeta jovem demais costuma ser um caldeirão geológico, vulcanismo extremo, erupções constantes, atmosfera instável. Nessas condições, qualquer tentativa de vida complexa seria apagada antes de se estabelecer. Do outro lado, um planeta velho demais pode ter uma estrela morrendo, um campo magnético já enfraquecido ou até ter perdido sua atmosfera para sempre. Por isso, quando astrônomos apontam para candidatos como o COI 5715.01, um dos mais estudados até agora, eles não olham só para a zona habitável e a estrela-mãe. A idade entra como um fator determinante. No caso desse exoplaneta, ele parece ter atingido um ponto de equilíbrio raro, não tão jovem a ponto de ser instável, nem tão antigo a ponto de ser uma rocha morta flutuando num sistema solar decadente. É o equivalente a encontrar um planeta de meia-idade no auge de sua estabilidade. Esse tipo de informação vem de cruzamentos de dados, espectros de luz, modelos de formação planetária e observações indiretas do comportamento da estrela. Cada indício conta uma história. Variações de massa, densidade, indícios de atividade vulcânica ou tectônica. Tudo isso dá pistas sobre o clima e a química atmosférica. Um planeta na faixa etária certa pode ter oceanos estáveis, continentes dinâmicos e ciclos climáticos que não passem de extremos mortais para formas de vida mais complexas. Essas sutilezas mostram o quanto a busca por um novo lar exige uma paciência quase arqueológica. Cada variável, zona habitável, tipo de estrela, idade do planeta, é uma peça que precisa encaixar perfeitamente. É por isso que a lista de candidatos promissores ainda é curta, mas fascinante. E a cada confirmação, surge mais uma das grandes curiosidades do universo. Quantos mundos estarão agora mesmo no auge da idade ideal para florescer vida? Mas, mesmo com a idade perfeita, falta um detalhe que costuma separar planetas interessantes de planetas realmente habitáveis: a temperatura de superfície. Sem uma faixa certa de calor, não há água líquida. E, sem água, não há como alimentar ecossistemas que durem bilhões de anos. É justamente isso que define o próximo ponto nessa jornada de migração cósmica. Não importa o quão estável seja a estrela, nem quão equilibrada seja a idade de um planeta, se a temperatura média não permite água líquida na superfície, qualquer sonho de habitabilidade vai por água abaixo. Literalmente.
É por isso que a temperatura é considerada o ponto-chave. A água líquida é o grande solvente universal, base para as reações químicas que sustentam a vida como conhecemos. Sem ela, não há ecossistemas, não há ciclos biogeoquímicos, não há evolução biológica estável. Um exemplo didático é o próprio COI 5715.01. Estimativas indicam que esse exoplaneta pode ter uma temperatura média de 11 graus Celsius, o que fica surpreendentemente próximo do intervalo ideal para manter oceanos, rios e lagos. Para efeito de comparação, a Terra registrou uma média global de 17 graus Celsius em 2023. E já vemos como variações mínimas podem afetar clima, agricultura e biodiversidade. É um equilíbrio tão delicado que qualquer desvio leva a extremos. Água congelada em desertos de gelo ou evaporada em estufas inabitáveis. Determinar essa faixa de temperatura não é uma tarefa simples. Requer modelagem atmosférica, simulações da interação da luz estelar com gases, nuvens e possíveis correntes oceânicas. Um planeta pode até estar na zona habitável, mas ter uma composição atmosférica que transforma a superfície em um forno, como é o caso de Vênus, dentro da nossa própria vizinhança. Por isso, telescópios como o James Webb têm focado cada vez mais em espectroscopia, para tentar cheirar a química do ar desses mundos distantes. Para quem acompanha de fora, isso revela mais uma das grandes curiosidades do universo, e os planetas à vida não precisa de condições exóticas, mas sim de uma estabilidade quase banal. Não é o calor extremo, nem o frio extremo, mas aquela faixa confortável onde a água permanece fluindo, misturando elementos, formando lagos, mares e, quem sabe, até ecossistemas complexos. É esse morno cósmico que transforma uma rocha flutuante em um possível berço de biodiversidade. Mas, mesmo com temperatura perfeita, idade equilibrada e estrela tranquila, um problema permanece chegar lá. Porque o maior obstáculo para colonizar qualquer um desses paraísos hipotéticos não está na física do planeta em si, mas na brutal distância que nos separa deles, o gargalo que ninguém no momento sabe resolver. Até aqui, vimos como uma estrela estável, idade equilibrada e temperatura certa podem transformar um planeta em potencial lar. Mas tudo isso esbarra em uma realidade tão dura quanto o vácuo cósmico, a distância. A vastidão do espaço é um dos maiores mistérios do universo, não porque não entendamos suas escalas, mas porque ainda não dominamos tecnologia para encurtá-las de forma prática. Quando olhamos para exoplanetas como o COI 5715.01, que fica a cerca de 3.000 anos-luz, a matemática é implacável. Com a propulsão atual, uma nave tripulada levaria mais de 100.000 anos para chegar lá. Mesmo Próxima Centauri B, nosso vizinho mais próximo, fica a mais de 4 anos-luz de distância. Parece pouco em termos astronômicos, mas na prática ainda significa viajar mais do que qualquer civilização humana já ousou imaginar. Um detalhe que deixa tudo mais desafiador é que quanto mais longe, mais difícil enviar missões de reconhecimento ou receber informações de volta em tempo real. Uma simples troca de mensagens com Próxima Centauri B levaria no mínimo 8 anos. 4 para ir, 4 para voltar. Essa barreira técnica é o que faz muitos pesquisadores tratarem a ideia de colonização interestelar com cautela. Por mais que a ciência tenha avançado em mapeamento e identificação de mundos potencialmente habitáveis, falta o como ir. Propulsão química, fusão nuclear, velas solares. Tudo ainda está no campo dos protótipos ou da teoria. E, mesmo que pudéssemos alcançar frações significativas da velocidade da luz, surge o custo energético colossal, a radiação interestelar e o desafio biológico de manter uma tripulação viva durante séculos ou milênios.
Essa distância brutal também explica por que investimos tanto em telescópios cada vez mais sensíveis. É o jeito de viajar sem sair do lugar, capturar espectros, medir atmosferas, procurar bioassinaturas. Enquanto a física não entrega uma forma de dobrar o espaço-tempo ou acelerar partículas a velocidades relativísticas de forma segura, o melhor que podemos fazer é observar. Cada planeta descoberto é como uma promessa silenciosa de que, um dia, essa barreira deixará de existir. E apesar de parecer desesperador, essa distância não apaga a relevância desses estudos. Pelo contrário, ela amplia o valor de cada dado, porque mostra o quão raro e precioso é ter um lar habitável pronto para morar. A partir daqui, faz sentido conhecer de perto alguns dos exoplanetas que já se tornaram estrelas dessa nova fronteira. Mundos como Próxima Centauri b, que mesmo tão próximo, esconde desafios quase tão grandes quanto sua promessa. Quando se fala em exoplanetas, poucos nomes surgem tão rápido quanto Próxima Centauri b. Ele ganhou os holofotes não só por ser rochoso e estar na zona habitável, mas principalmente por orbitar a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, a cerca de 4 anos-luz de distância. Isso o coloca quase como nosso vizinho cósmico, um lembrete vivo de que o universo não é só feito de pontos inatingíveis. Ainda assim, mesmo esse quintal estelar esconde complicações que transformam um sonho de colonização em uma maratona de obstáculos. Próxima Centauri b provavelmente tem uma massa ligeiramente maior que a da Terra, o que sugere gravidade semelhante. Um ponto a favor para manter uma atmosfera densa, essencial para proteger a superfície da radiação. E a presença na zona habitável aumenta as chances de haver água líquida, pelo menos em teoria. Mas a estrela hospedeira, uma anã vermelha, não é exatamente o solzinho amigável que gostaríamos de ter por perto. Próxima Centauri é famosa por suas erupções solares violentas que podem bombardear o planeta com radiação ionizante regularmente. Outro fator curioso é o bloqueio gravitacional. Assim como a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra, Próxima Centauri b provavelmente tem rotação síncrona. Isso significa que um lado do planeta fica eternamente exposto à estrela, enquanto o outro permanece no escuro. O resultado é um contraste térmico brutal, um hemisfério superaquecido, o outro congelado. Para existir vida complexa, o planeta precisaria de uma atmosfera robusta o bastante para redistribuir o calor e proteger qualquer biosfera frágil dessas variações extremas. Mesmo assim, o fascínio é inegável. Por estar tão perto em termos astronômicos, Próxima Centauri b se tornou alvo prioritário de estudos de espectroscopia, buscando sinais de oxigênio, metano ou outros gases que indiquem atividade biológica. Missões futuras, quem sabe equipadas com velas solares ultra-rápidas, podem um dia enviar sondas para colher dados de perto. Até lá, ele segue sendo um dos maiores exemplos de como, mesmo no quintal do nosso sistema solar, os desafios permanecem gigantescos. Essa combinação de proximidade e riscos extremos faz de Próxima Centauri b uma verdadeira escola para entender o equilíbrio delicado que torna um mundo realmente habitável. E se o vizinho é complicado assim, imagine planetas mais distantes, como Kepler 186f. Outro candidato intrigante, que mostra como diversidade e surpresa andam juntas na busca por um novo lar cósmico. Depois de olhar para o vizinho temperamental Próxima Centauri b, faz sentido explorar um caso que, à primeira vista, parece mais equilibrado. Kepler 186f. Este exoplaneta é um exemplo perfeito de como cada descoberta traz novas curiosidades do universo.
Localizado a 579 anos-luz de distância, ele se destaca por ter um tamanho muito parecido com o da Terra, apenas cerca de 2.000 quilômetros maior em diâmetro, o que sugere uma gravidade próxima da nossa, algo fundamental para manter uma atmosfera estável. Um detalhe interessante é sua inclinação orbital, que indica uma possível alternância de estações do ano, algo que favorece ciclos climáticos mais complexos. Diferente de Próxima Centauri B, Kepler 186f orbita uma anã vermelha menos ativa, o que reduz o risco de radiação destrutiva. No entanto, o planeta ainda pode sofrer bloqueio gravitacional, criando diferenças de temperatura extremas entre o lado iluminado e o lado escuro. Mesmo assim, a presença de uma atmosfera densa poderia suavizar esse contraste. A temperatura média estimada é baixa, por volta de 0 graus Celsius, mas ainda assim dentro do limite para permitir água líquida em algumas regiões, especialmente se houver atividade geológica que gere vulcanismo ou correntes oceânicas subterrâneas. Para os astrônomos, isso significa uma combinação rara, um planeta rochoso, tamanho adequado, órbita estável e clima que, embora frio, não está completamente fora de jogo para a vida. É um equilíbrio frágil, mas possível. O que faz Kepler 186f tão intrigante é o fato de que ele é apenas um entre centenas de candidatos que orbitam estrelas com perfis relativamente amigáveis. Cada dado coletado por telescópios, como o Kepler ou o James Webb, alimenta modelos que ajudam a filtrar quais desses mundos merecem observação mais detalhada. O foco agora é identificar sinais químicos na atmosfera que revelem algo além da geologia, como bioassinaturas de metano ou oxigênio. Assim, Kepler 186f reforça a ideia de que a Terra pode não ser tão especial quanto costumávamos imaginar. E se este planeta, a quase 600 anos-luz de distância, já mostra tantas semelhanças, o que dizer de sistemas ainda mais próximos e promissores? É aqui que entra o TRAPPIST-1, e especialmente o TRAPPIST-1I, um dos vizinhos mais falados quando se trata de abrigar oceanos e, quem sabe, até algo vivo. Depois de Kepler 186f, surge TRAPPIST-1, e como um dos exoplanetas mais celebrados da nova era de caçadores de mundos. O nome curioso vem de um telescópio belga que, em 2017, anunciou um sistema planetário com 7 mundos rochosos orbitando uma anã ultrafria, a apenas 39 anos-luz de distância, relativamente logo ali em termos astronômicos. Dentre todos, TRAPPIST-1, e se destaca por combinar fatores que despertam as maiores curiosidades sobre o universo e os planetas. Primeiro, ele fica na zona habitável de sua estrela. Não é grande demais, não é pequeno demais. Modelos indicam que pode ter oceanos líquidos cobrindo parte de sua superfície e, possivelmente, uma atmosfera rica em oxigênio. Para quem estuda bioassinaturas, essa hipótese é como um farol. Uma atmosfera assim poderia proteger a superfície de radiação estelar e permitir um clima relativamente estável. Mas, como em outros candidatos, há um detalhe que complica tudo: o bloqueio gravitacional. Assim como Próxima Centauri B, TRAPPIST-1 e provavelmente mostra sempre a mesma face para sua estrela. Isso gera extremos térmicos que exigem uma atmosfera densa o suficiente para redistribuir calor do lado ensolarado para o lado escuro. Sem isso, você teria um hemisfério de oceanos ferventes e outro congelado como uma noite eterna. Até hoje, telescópios como o James Webb e o Hubble têm focado em tentar confirmar a presença dessa camada protetora. Um desafio técnico gigantesco, mas vital para entender a viabilidade de vida ali. Outro fator que faz TRAPPIST-1 e tão interessante é o contexto do seu sistema. Ele faz parte de uma família de 7 planetas,
vários deles dentro ou perto da zona habitável. Isso dá aos astrônomos um laboratório natural para comparar como pequenas variações de órbita e distância da estrela podem afetar clima, geologia e atmosfera. É quase uma maquete cósmica que mostra o que a Terra poderia ter sido em condições ligeiramente diferentes. Tudo isso coloca TRAPPIST-1 e na linha de frente das missões que buscam sinais de gases como metano, ozônio ou dióxido de carbono, pistas de processos biológicos em escala planetária. Mesmo que ainda não tenhamos uma resposta definitiva, cada espectro de luz coletado desse sistema reforça a convicção de que a Terra não é uma exceção milagrosa. Ela é, possivelmente, uma entre muitos lares potenciais espalhados pelo cosmos, algo que faz o último ponto dessa jornada soar ainda mais importante. Quando juntamos cada peça dessa jornada cósmica, o recado é claro. A Terra não vai ser para sempre. O Sol, que hoje alimenta a vida, um dia se tornará o maior predador do nosso quintal celeste. Olhar para exoplanetas é, na prática, aprender a decifrar os segredos do universo para garantir que nossa história não termine quando os oceanos ferverem ou a atmosfera se dissipar. E se há algo que Próxima Centauri b, Kepler 186f e TRAPPIST-1 e nos ensinam, é que não estamos isolados em um mar de impossibilidades. Cada candidato tem prós e contras, estrelas que queimam calmas por bilhões de anos, ou que soltam labaredas mortais, planetas jovens demais para ter clima estável, ou velhos demais para manter oceanos vivos. Há mundos com oceanos que podem ferver de um lado e congelar do outro. Ainda assim, o que antes era pura especulação hoje é mapeado em dados, gráficos e espectros de luz analisados por telescópios como o James Webb. A cada nova missão, aprendemos um pouco mais sobre como a vida pode florescer ou ser destruída, por detalhes minúsculos na escala cósmica. O maior inimigo de todos, por enquanto, é a distância. Nossa tecnologia atual faz parecer impossível atravessar anos-luz mesmo até o vizinho mais próximo. Mas isso não apaga a importância de continuar observando. É como se cada novo planeta fosse uma lembrança de que migrar não é só sonhar alto. É antecipar o que a física, a biologia e a engenharia terão que enfrentar quando esse prazo de validade chegar. Não é questão de se vamos precisar sair, é de quando. Enquanto isso, caçar bioassinaturas, estudar atmosferas e simular modelos de habitabilidade é a única forma de ganhar tempo. E é nesse detalhe que mora a beleza dessa busca. Descobrir que a Terra pode não ser única não diminui o que temos aqui. Pelo contrário, torna ainda mais valioso cada dia em que podemos viver sob uma estrela que ainda não explodiu, num planeta que ainda segura seus oceanos e nos dá chance de planejar o próximo salto. Então, se existe uma lição maior, é esta. Os segredos do universo não estão só nas galáxias distantes, mas também nos passos que decidimos dar quando sabemos que um dia precisaremos sair de casa. E para cada mundo que surge nos telescópios, surge também uma certeza. Estamos só começando a aprender o que significa habitar o cosmos. E depois de tudo isso, fica impossível olhar para o céu do mesmo jeito, não acha? Saber que a Terra tem data de validade e que lá fora já mapeamos candidatos a novos lares é um soco de realidade, mas também uma faísca de esperança. A cada exoplaneta descoberto, lembramos que, no fundo, a sobrevivência não é sobre se contentar com o que temos, mas sobre ter coragem de buscar o que vem depois. É assim que evoluímos, decifrando pouco a pouco os segredos do universo que podem garantir que nossa história continue mesmo quando este planeta não puder mais. Agora me conta, você acha que vamos mesmo conseguir sair daqui a tempo? Qual planeta desse vídeo mais te intriga? Próxima!
Centauri B, Kepler 186f, Trappist 1I, ou quem sabe um outro que ainda nem foi descoberto. Escreve nos comentários sua teoria ou até mesmo sua aposta de qual mundo será o nosso próximo lar de aluguel cósmico. E se você, como eu, quer estar sempre um passo à frente nessa jornada, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com alguém que ainda acha que a Terra é única demais para ser deixada para trás. Porque o maior erro seria parar de olhar para o céu, justo agora, quando finalmente começamos a entender quão vasto e cheio de possibilidades ele realmente é.